Boa noite. Esse vídeo que eu vou fazer agora, ele foi uma tarefa passada pela minha orientadora, professora Ana Paula. Então, professora, a senhora pediu para que eu fizesse um vídeo sobre esse livro aqui, Como se faz uma tese, de Umberto Eco. Eu confesso que eu fiz bastante anotação, então eu vou virar aqui e vou pedir licença para a senhora para poder acompanhar aqui algumas anotações que eu fiz. O livro ele foi escrito pelo italiano Umberto Eco e para mim ele se mostrou um livro muito surpreendente. E com certeza o tempo todo que eu estiver fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, esse livro vai estar do lado do computador para sempre servir como uma fonte de consulta e para nortear a metodologia do meu trabalho, né? É interessante porque o autor ele apresenta nesse livro quase que um esquema, um estudo bem esquematizado para um aluno de graduação sobre como ele deve proceder nas diversas fases da construção da sua tese de doutoramento, né? Na sua tese de laurea que ele fala aqui. Apesar de, e aí a parte que me surpreendeu muito, que apesar de ser um livro de metodologia, tipicamente de metodologia, é um livro muito engraçado, né? Ele apresenta situações que me levaram a dar risada, a rir bastante. Fosse pelo senso cômico, né, do próprio autor, ou ao tipificar alguns candidatos à formatura, ou fosse pela minha surpresa no realismo e na contemporaneidade das situações que ele traz, que ele escreveu lá na década de 70 e que praticamente tudo faz muito sentido agora em 2020, né? Quase 50 anos depois, pouca coisa precisa de adaptação, né? Algumas situações, claro, né, são típicas, são inerentes àquela realidade vivida naquela época. Como a dificuldade em relação aos livros, né, nas bibliotecas, obter livros em diversas bibliotecas. E hoje a nossa realidade é mais facilitada pela internet, né? Nós temos a internet que facilita bastante tudo isso. Ou mesmo quando ele fala sobre datilografar, e hoje a gente tem um computador que substituiu essa máquina, né, de datilografia. Mas é praticamente só isso que você precisa adaptar do trabalho dele, porque no mais faz tudo muito sentido, tudo faz muito sentido, né? Os conselhos que ele traz são até certo ponto imprescindíveis para o sucesso na elaboração de qualquer trabalho científico. Ele mesmo fala sobre isso. E ele começa dizendo, né, que uma tese ela leva não menos que 6 meses e não mais do que 3 anos para ser feita. Aconselha que quem só quer fazer a tese para se diplomar, que opte em pagar alguém para que faça essa tese ou copie de algum lugar, né? Porque os conselhos do livro dele não vão ser úteis para esse tipo de perfil. Mas ele deixa claro que isso é ilegal, né? Esse conselho que ele dá é ilegal, né? E é engraçado até o jeito que ele fala em relação a isso, né? Nos primeiros capítulos ele traça parâmetros sobre os estilos diferentes, as diferentes possibilidades, as diferentes opções de temas, diferentes opções de teses, né? Tese política, tese histórica, tese contemporânea, tese... Então, assim, ele vai sempre traçando parâmetros e trazendo todas as vantagens e desvantagens de cada um dos temas. É muito interessante, ele é rico em detalhes em relação a isso. Ele traz vantagens e as desvantagens para cada tema, né? E algumas dessas reflexões, óbvio, que remetem à época, né? Refletem a realidade daquela época. E algumas dessas dificuldades nós podemos até dizer que estão superadas pela tecnologia, né? Atualmente, o momento tecnológico que a gente vive. Mas é incrível como ele consegue sistematizar
tudo de uma maneira que se torna extremamente compreensível e até certo ponto ele remete a uma certa obviedade que a gente não presta atenção. A gente não para pensar em certas coisas que fazem total diferença no nosso trabalho e ele simplesmente sistematiza tudo isso. E é muito, muito bom isso, né? Ele aponta fatores indispensáveis que nós precisamos tomar conta na hora de direcionar o nosso tema, né? Tal como o tempo disponível para proceder à pesquisa, a necessidade de proficiência em outras línguas, né, em línguas estrangeiras, ou mesmo a facilidade em se obter o material de apoio e a importância de se buscar na fonte primária as referências principais na produção do trabalho, né? Ele aponta que o trabalho ele deve ser útil ao acadêmico e à comunidade. E a produção do trabalho deve se preocupar com que as outras pessoas possam, ao ter acesso ao nosso trabalho, elas possam ter a possibilidade de continuar a nossa pesquisa, de partir do nosso trabalho para continuar a pesquisa, ou para se aprofundar, ou para usar ela como fonte, né, para um novo trabalho. Eco encoraja que o trabalho ele precisa trazer novidade, né? Ele precisa olhar para onde ninguém olhou, ele precisa perceber aquilo que ninguém percebeu ao lidar com aquele tema ou com aquele autor, né? Coisas que talvez tenham sido desprezadas, né, por outros pesquisadores. É incrível o nível de detalhamento dele em apontar os tipos de fontes que podem ser úteis na feitura do trabalho, né? Como obter acesso a essas fontes e mesmo como transformar temas que talvez fossem desprezíveis em academicamente relevantes, cientificamente relevantes, né? Em dado momento ele traz uma reflexão e dá as dicas de como o graduando deve se portar em relação aos apontamentos do seu orientador, né? Ele fala lá sobre evitar que o acadêmico seja, que o orientando seja abusado, né? Seja usado pelo orientador, simplesmente usado pelo orientador, né? Filtrando as palavras e se atendo àquilo que o graduando acredita ser o rumo que ele espera para a pesquisa, né? Ele encoraja que o acadêmico não se prive dos desejos de abordagem dos temas, né? E evitar que o formando, né, o graduando, seja apenas um validador das teses do orientador ou um reles captador de dados, né, para uma futura tese do próprio orientador, né? Ele coloca no foco a confiança entre o acadêmico e o professor orientador. Ele diz que isso é imprescindível, isso deve, na verdade, deve antever, deve vir antes até da escolha do orientador, tem que ser alguém que realmente seja da confiança do orientando, né? E aí, voltando para as fontes, o que mais me chamou a atenção foi a classificação que ele traz em relação às fontes de primeira mão e de segunda mão. Ele traz a reflexão que é quase imprescindível, de ser quase imprescindível que se busque conteúdo para a tese direto na fonte. E não apenas em simples comentários ou obras que somente reproduzem os pensamentos dos pensadores, né? Reproduzam os pensadores de maneira indireta e já trazem impressões dos autores das obras que estão, e eu vou usar esse termo, mas que já estão contaminadas ou viciadas, né, pela impressão desse autor e, na verdade, carecem de um olhar mais atento àquela fonte primária, né? Em relação a Eco, ele é específico em relação à referenciação bibliográfica. Deixa eu ver, já tem 9 minutos, vai ser mais rápido. Em relação a referências bibliográficas, ele expressa as diferentes formas de fazê-lo e encoraja a fazer de uma forma a facilitar o acesso às informações referenciadas, né, e evitar confusões com informações que podem se tornar ambíguas, né? Ele usa exemplos de nome de cidade com nome de editora ou mesmo nomes ambíguos, né, de homônimos, né,
de autores. Então, ele diz que a gente tem que ser específico e facilitar com que quem tenha acesso ao nosso trabalho possa ir na fonte certa que a gente acabou de referenciar no trabalho, né? E para isso eu lembro que a própria universidade tem o seu manual em relação às referências bibliográficas e é esse manual que eu pretendo seguir, né? Tá. Referenciação. Tá. Ele passa para a operacionalização da pesquisa bibliográfica, né? Dando conselho sobre como fazer a pesquisa, a catalogação dessa pesquisa e até mesmo sobre uma sugestão de obras, sugestão da ordem de leitura das obras. Ao mesmo tempo que ele fala que essa ordem é quase irrelevante porque nada se perde. Então, até mesmo um consumo desenfreado e desorganizado não é prejudicial e sempre vai agregar, sim, ao trabalho, né? E aí ele passa para o plano de trabalho, que ele inicia dizendo que a fase chave é a elaboração do índice, né? Ele fala que pode ser um índice mais enxuto ou até pode ser um índice mais esquematizado, um índice que pode trazer uma breve introdução em cada um dos tópicos a fim de facilitar que se crie um norte, se crie uma direção para onde o trabalho deve caminhar. Ao mesmo tempo que ele diz que esse índice pode mudar e quase que deve mudar e que isso é saudável para o trabalho, porque ele usa até a analogia de uma viagem, né, onde a gente planeja essa viagem como um planejamento de índice, mas durante a viagem, ou seja, durante a feitura da tese, podem sofrer, pode ser que hajam mudanças de trajeto, tanto na viagem quanto na feitura da tese, né? Então isso é saudável, isso não é ruim, não é prejudicial que hajam alterações, né? no caminho que a tese leva, gerando alterações no índice, né? Tá. Feitura do índice. Certo. Ele apresenta as várias modalidades de fichamento, ele traz especificidades de cada tipo de ficha, no que se pode agregar, o que pode trazer de bom, como fazer os fichamentos e as fichas, qual a qualidade de cada tipo de ficha para o trabalho, para catalogação, para fixação dos conteúdos a serem atribuídos ao trabalho, né? Aí o autor, ele na redação, na parte de redação final, ele começa perguntando para quem que é a redação, para quem que é aquele texto, para quem que aquela tese é dirigida, né? E ele diz que essa tese ela não é dirigida só à banca, não é dirigida só ao orientador, não é dirigida ao acadêmico em si, é dirigida a toda a humanidade, que há uma importância muito grande em que a linguagem trazida nessa tese, trazida nesse trabalho, seja de fácil inteligência, né, por toda a humanidade. Toda a humanidade, esse trabalho tem que ser interessante a toda a humanidade. Então, ele diz que até evite-se termos extremamente técnicos e que, se esses termos forem imprescindíveis, que eles sejam seguidos pela devida explicação, né? Que nós temos que ter os cuidados inerentes aos trabalhos acadêmicos científicos, mas que a gente tem que tomar cuidado com a linguagem para que ela seja inteligível para toda a humanidade, né? Ele fala que, para que facilite também, o trabalho evite períodos muito longos, né? Que a gente abra parágrafos com frequência para que essa leitura se torne mais dinâmica, né? Então isso é muito interessante, é uma dica que eu pretendo seguir com bastante afinco. E aí, os escritos, eles devem ser passados para o orientador e a colegas, para que eles possam atestar se aquilo que está escrito faz sentido, se aquilo é coerente, se aquilo é inteligível, né? E ele recomenda que não se traduza nomes, que não se aportuguese nomes, ou ele usa até algumas trocas, né? Que um autor não ficaria feliz de ver o seu nome traduzido para o italiano,
né? Ou mesmo o país, né? A pessoa do país dessa pessoa não veria isso com bons olhos, né? Então ele diz que isso se trata de respeito ao autor e ao país do autor, se use o nome original da pessoa, exceto casos de autores que já são, a tradução já é consolidada, né? Então, para esses casos não há problema. E aí ele traz as dicas de citação e para as notas de rodapé. Para isso, o livro sistematiza tudo, ele traz as 10 regras, né, de citação. E para isso também nós temos o nosso manual da UFMS, da qual eu vou me valer na hora de validar cada um dos estilos de citação, ou mesmo notas de rodapé, como aplicar cada um desses institutos de acordo com o regulamento da universidade, né? E aí o ECO, mesmo assim, ele deixa muito claro do quão importante é de seguir essas regras, né? Que é extremamente importante, faz sentido, é algo que tem a ver com a responsabilidade do autor, tem a ver com a responsabilidade de quem escreve o texto. O nível de meticulosidade do Umberto Eco é tamanho que no capítulo 6, ele simplesmente dá um exemplo de como é um texto final de uma redação, de uma tese inteiro. Ele dá o texto completo, né, usando todas as dicas, tudo que ele relatou nos capítulos anteriores, né? E ele finaliza dizendo frases que para mim, fizeram muita diferença. Fazer uma tese significa divertir-se, e a tese é como um porco, nada se desperdiça, né? Então, ele encoraja que todos nós somos capazes e que o serviço dele nada mais foi do que sistematizar todos os cenários. Que isso não é motivo para se aterrorizar, para ficar aterrorizado, né? E que todos nós temos vantagens em relação aos cenários mais complicados que ele apresentou, né? Pessoalmente, eu terminei o livro relativamente animado, né, com o trabalho que eu quero desenvolver e esperançoso, de verdade, que eu faça algo que honre a minha história e que seja um canal de informação a quem tiver acesso ao meu trabalho, e também animado quanto à possibilidade de aprender ainda mais na pesquisa e, se Deus quiser, se Deus quiser, vai se refletir na minha carreira acadêmica. Professor, esse é o fechamento. Espero que tenha ficado contento.